Olá, eu sou o Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Na década de 1970, começou a ser pensado um dos mais importantes projetos de conservação de uma espécie. Fruto do esforço de ambientalistas visionários e reconhecido mundialmente, o Projeto Tamar se tornou referência para gerações de conservacionistas. Converso hoje com um de seus fundadores, Guy Marcovald. Excepcionalmente, nesta sexta-feira, o programa Diálogo sobre Ciência e Natureza recebe Guy Marcovald. Oceanógrafo, ambientalista e fotógrafo, Guy se formou em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, 1979. Na década de 1970, participou de importantes expedições que identificaram a desova de tartarugas marinhas no país, gerando um dos mais importantes programas de conservação brasileiro, o Projeto Tamar. Junto com colaboradores, Guy contribuiu para a criação de importantes unidades de conservação, mantendo foco na proteção de tartarugas marinhas. O projeto trabalha na pesquisa, proteção e manejo das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção. Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso. Reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha do mundo, o projeto serve de modelo para outros países. Guy é atualmente o coordenador nacional do Projeto Tamar. Como fotógrafo, venceu em 2010 o concurso de fotografia para a conservação dos oceanos, ficando com o primeiro e o segundo lugares. Gui, muito obrigado pela gentileza em nos receber. Obrigado a vocês por dar essa oportunidade. Gui, eu começo sempre tentando entender aquele momento, no seu caso lá na década de 1970, o que te motivou a entrar na ideia de conservação e especificamente se preocupar com a conservação das tartarugas marinhas? Olha, foi uma série de felizes coincidências. Quando nós entramos na faculdade, eu fiz o vestibular em 74, mas o Catu, que era o nosso líder, tinha entrado em 73, nós começamos a aprender a conhecer os animais marinhos. Era a faculdade de oceanografia, então eu pude pela primeira vez me aproximar, nós todos, nos aproximarmos dos animais marinhos. E tem um ditado que diz: você só gosta do que você conhece, né? Você não pode se apaixonar por nada que você não conheça. E nós começamos a conhecer as intimidades dos animais marinhos, né? E isso despertou, cresceu o meu sentimento que desde criança, agora eu vou começar a falar de mim, que desde criança olhava o mar apaixonado. Eu nasci no Leme, no Rio de Janeiro. O meu apartamento, quando criança, dava para frente daquela água maravilhosa do Leme da década de 50. E ali começou meu atavismo. Mas quando eu cheguei, eu continuei mergulhando, pescando, etc, etc, mas quando eu cheguei na faculdade, realmente eu me aproximei de maneira acadêmica e de paixão pelos animais marinhos e entramos nessa aventura. Mas não se fala de tartaruga especificamente, falávamos de tudo e nós fomos estagiar no Museu Oceanográfico e começamos a coletar e curtir os moluscos. Mas mesmo no meio acadêmico, esse assunto não era ainda um assunto muito comum na década de 70, né, Gui? Não, conservação não existia, essa palavra não existia, era ambientalista, essas coisas, era da época do paz e amor. O primeiro grito sobre conservação veio daquele Save the Whales que o Greenpeace fez na década de 70, e nós trocamos adesivos dos nossos carros de adesivos
Paz e Amor, que é aquela Yzinho ao contrário, e trocamos por Save the Whale. Ali, naquele momento, nós estávamos trocando nosso foco da geração Paz e Amor para a geração de ecologia, conforme se chamava naquela época, que inclusive era uma cadeira nossa, né? E foi aí. E eu tenho conversado com inúmeros ambientalistas dessa época. Você tocou num assunto que eu gosto muito de discutir, que é essa certa confusão entre a cadeira de ecologia e o movimento ambientalista. Isso incomodava alguns professores, não incomodava? Porque os professores, obedecendo o que estava escrito na cadeira de ecologia, a gente fez ecologia 1 e ecologia 2, comportamento animal, e bem essa coisa oceanográfica acadêmica, não tinha a palavra ecologia, era confundido lá pelos ambientalistas, que também não tinha esse nome, com viver na natureza, não tinha nada de curtir, inclusive paz e amor, no campo, tocando rock, e isso era a ecologia fora do academicismo. E a ecologia era um livro complicado, com provas dificílimas, relação entre os bichos, uma confusão danada de relações entre os animais, as plantas, etc. Né? Então, eram duas coisas separadas. Mesmo sem esse conhecimento técnico, vocês mergulharam na busca pela conservação das tartarugas. O que motivou isso? Começa o seguinte, foi como sempre, coincidências. Quando nós chegamos na faculdade, fomos estagiar em 74 no Museu Oceanográfico. O professor Rios, querido professor Rios, guru guia da gente, nessa década de 70, a meados de 80, ele viu na gente a possibilidade do nosso grupo, muito ativo, de coletar moluscos para a coleção do Museu Oceanográfico nos lugares mais distantes e inóspitos que a gente poderia ir. Então, na primeira excursão, nós fomos em 75 para Fernando de Noronha. E eu vou mandar umas fotos, algumas coisas que eu tenho, pouquíssimas, porque naquela época a gente fotografava com slide, então perdemos tudo. Na hora de apresentar era bom, mas de guardar não. Nós pegamos, depois de muita dificuldade, claro, saindo de Rio Grande até Natal, pegamos uma carona da FAB, várias coincidências nos levaram a isso, e no voo da FAB, no Hércules, o comandante desviou da rota Natal Fernando Noronha, desviou um pouquinho e disse: nós vamos sobrevoar o atol das Rocas. Aí nós nos entreolamos, mas nós aprendemos na faculdade que não tem atol no Atlântico Sul. Como que tem um aqui no Brasil? Eu acho que não tinha mapa oficial da época dos governos militares sobre o atol. Tinha nas cartas náuticas, quem era especializado, o pessoal de Natal, o Fernando, todo mundo conhecia atol. Mas nós, lá no Sul, na Faculdade de Oceanografia, não conhecíamos. O avião Hércules deu 3, 4 voltas, baixou, a gente estava morrendo de frio, esquentou um pouquinho, foi ótimo. E a gente viu aquela coisa magnífica, aquela esmeralda no meio daquele azul marinho profundo. E, vamos voltar para o atol. Lá que estavam as tartarugas, a gente não sabia. Aí fomos para Fernando Noronha, fizemos uma bela coleta de material malacológico de forma correta. Tem gente que confunde coleta de material malacológico com
brincar de pegar conchinha na praia, né? É muito diferente, tem que pegar perto, tem que guardar num álcool X, depois formar o Y, é uma confusão danada. E, inclusive, nós viajávamos de avião cheio de álcool, né? Hoje não poderíamos jamais. 2 anos depois, nós nos aquartelamos no Museu Oceanográfico e ficamos planejando essa viagem. Juntando dinheiro, porque era um lugar muito difícil de ir. Então, nós começamos a juntar dinheiro e planejar, porque tinha que ser um troço planejado. Conseguir patrocínio para chegar ao atol. Nós tínhamos o apoio institucional do Museu Oceanográfico e do professor Rios, que era muito conhecido e muito respeitado em todo o Rio Grande. Então, nós conseguimos um apoio financeiro da Ipiranga, nós conseguimos uma passagem espetacularmente barata da Transbrasil e, claro, o patrocínio de todos que podiam, né, que era o maior patrocinador nosso, eram os nossos pais, né, pagar a faculdade, mesada, aquilo tudo. Mas a gente fez essa vaquinha e partimos num voo de Porto Alegre para Natal. E eu já estava no Rio de Janeiro e eu hospedei todo mundo numa fazenda que nós temos perto do Galeão. Continuamos tendo, chamado Fazenda Boa Esperança. Falo esse detalhe porque uma das pessoas que viajaram conosco era uma arquiteta que trabalhava no zoológico, Marta Madureira. E ela achou esse caderninho, relatando essa viagem. Eu sabia que ela estava, mas eu nunca contei a história de 75 a 74 a 80, porque não interessava. A partir de 80 que a gente veio a brilhar realmente, né? E fomos adotados pelo governo e que virou nossos chefes. Mas esse caderninho conta aquela aventura danada, inclusive o avião, o que a gente bebeu no avião, o que a gente falou, que tomaram nossas facas, que nós chamamos de bicuda, o comandante tirou nossas facas, botou naturalmente na bagagem, e foi uma série de aventuras. E como foi chegar ao Atol das Rocas e encontrar as tartarugas marinhas? Depois de 2, 3 semanas no Porto de Natal, isso era janeiro de 1977, bem no início do ano, nós conseguimos juntar tudo, botar tudo no barco, muita coisa emprestada. Aí eu vou chegar na tartaruga, calma aí. Aí, no meio do caminho, o barco pegou fogo. Porque era tanta tralha, inclusive água, porque no atol não tem nem água, que o convés do assoalho do navio do barco de pescador, Nordeste 4, tem fotos, eu vou te mandar, aparece, baixou, encostou no cano de descarga, o cano de descarga botou fogo, botou brasa na parte superior do deck, ainda bem que era meio molhado, mas aí as brasas começaram a cair e começaram a queimar várias coisas nossas no porão, inclusive as barracas emprestadas pelo Exército. Voltaram todas furadas, né? E queimou nossas válvulas de mergulho, reguladores, mas a gente apagou o fogo, ficamos 48 horas à deriva. Um mestre muito legal, sábio, conseguiu
fazer todas as variáveis e conseguiu chegar ao atol, usando uma tática de navegação chamada grega, né, que é para navio perdido achar farol. Então, nós chegamos na ilha, um desembarque cheio de aventura, morrendo de medo de tubarão, e vimos vários chegando, e descemos na ilha, acampamos, e começamos a anotar, e nos fomos dedicar à coleta de moluscos. Cada um ia para um lado, um ia pescar para ter comida, outro ia fazer a comida, outro grupo fazia a manutenção das barracas. Toda manhã, o acampamento aparecia todo cheio de areia. Barracas, malas, a gente deixava mala do lado de fora, eram malas plásticas, muito boas para viajar, Samsonite, parecia mala de patricinho, mas era a prova de chuva, né? Então, nós deixávamos as malas quentinhas do lado de fora da barraca. E quem não tinha mochila, né, ficava dentro da barraca com menos espaço. E essas malas, inclusive a minha, aparecia cheia de areia por cima, fora do lugar, os specs das barracas em volta do acampamento arrancado, mas escava, bagunça, ninhos, alguns ninhos que tinham perto também com areia. A gente dizia, tem um maluco entre nós, éramos 18, tem a foto dos 18, tem algum maluco entre nós que levanta de noite e nos sacaneia. Tipo o Saci Pererê, sabe? Que apronta. Nada trágico, mas apronta. Pô, quem joga areia de cima da minha mala? Pô, quem foi o desgraçado que arrancou os specs da barraca? Que loucura, que loucura. E aí a gente já acostumou, às vezes aparecia, às vezes não, né? A gente passou lá uns 15, 20 dias, e aí uma madrugada, numa maré muito grande, isso tem duas, o caderno de bordo, o diário de bordo conta que isso foi no dia 2 de fevereiro de 1977. O dia que nós finalmente vimos as tartarugas. A gente viu elas namorando, copulando em volta do atol, elas nadando, mas desova a gente também tinha aprendido na cadeira de nectologia que não existia desova no Brasil. Porque depois o professor falou, mas não tem no livro, como é que o professor vai ensinar? Né? Ele estava certíssimo. Né? Nessa madrugada, eu estava falando do dia 2, está no caderninho. Mas a maré de Cisija, pesquisando na Google, de 77, no atol das Rocas, aconteceu no dia de 4 para 5. E essa história é de 2 para 3. O que diferencia 3 dias a 45 anos, não faz a mínima diferença. Os pescadores desceram no meio da noite, no barquinho a remo, 4 pescadores, que era a nossa tripulação que tinha nos levado, né? Aí eles começaram a virar as tartarugas. Na minha memória tem 11, o Edgar Vasco, que era o nosso desenhista, a gente levava uma pessoa para desenhar o que estava acontecendo, tentando imitar o Darwin, sabe? E ele é um cartunista famoso do Rio Grande, disse que eram 10 tartarugas, eu digo 11, o caderninho, então não sei o que diz, mas não faz mal. Dessas 10, 11, 12 tartarugas que estavam de barriga para cima, 3 ou 4 estavam sendo degoladas. E uma das pessoas da expedição, chamada Mônica, que até foi presidente agora da Oceano, Mônica Brick,
ela achou, saiu da barraca para dar uma caminhada e viu aquela cena na praia. E começou a gritar e nos chamar. Aí nós acordamos, corremos, isso está tudo desenhado pelo Edgar. Nós acordamos correndo e fomos acudi-la. E ela disse, olha, está um massacre lá na praia. Aí nós, vários, 18 pessoas, confrontando com 4 pescadores, teve um início, uma discussão. Tartaruga era para matar, para comer, não tinha essa de proteger, nem ela, nem nada, peixe-boi, tudo era vendia açougue, peixaria, tudo podia. Mas nós conseguimos convencer os pescadores a desvirar as tartarugas que ainda não tinham sido carneadas, conforme falam os gaúchos, né? Não tinham sido abertas, e eles estavam tirando os músculos, a carne, para salgar e alimentar 2, 3 dias a tripulação e todos, porque a fome rondava o acampamento, né? Sempre foi assim. Todo mundo emagreceu muito, né? Toda vez que eu vou para o Rock, eu emagreço muito. Não tem medo mais. Aí nós salvamos aquelas tartarugas, aquelas 7, 6, 8, e elas foram para o mar. E ali, disse a gente, depois, no calor da emoção, nós dissemos, nós temos que fazer alguma coisa para proteger, porque a imagem das tartarugas enormes, mansas, indefesas na época de desova, o pescador vem 2, né, ou 3, elas estão subindo ou descendo, eles pegam um lado do casco, usam outro casco de apoio para a alavanca, o outro lado do casco, e vira a tartaruga de barriga para cima. No momento que vira, ela se entrega. Bate um pouco a nadadeira, mas não tem o que fazer. Né? E começa, parece que a chorar, mas o rim delas funciona perto dos olhos e tiram sal do sangue pelas lágrimas, né? Então é um jeito de manter o equilíbrio de sal no corpo, e elas criam aquelas lágrimas que se misturam com a areia e meio que cristalizam, né? É uma lágrima viscosa, né? E aquela cena marcou, a gente disse, nós temos que fazer alguma coisa para proteger esse lugar e as tartarugas marinhas. Então ali nasceu a ideia de proteger as tartarugas marinhas do Brasil. Aí aquilo nos abduziu completamente, e em 77 nós fomos resolver um mistério do Taquari, que era um navio que é o apelido do Zé Martins, né, Taquari, que ele é de Taquari. Um navio tinha virado em Cabo do Diabo, no Uruguai, e nós saímos no inverno de Rio Grande, imagina, para mergulhar na área que o navio estava influenciando. Dizia-se que era soda cáustica e era o resíduo da soda cáustica. Aí nós fomos lá coletar esses bichos e aquilo mortos, e aquilo cada vez nos abduzia mais. O acervo do museu cresceu bastante durante esse período. Nós fomos para Brolio 3 vezes, e visitamos vários outros lugares, e aquilo nos abduziu, a equipe só falava e pensava naquilo. O que é que vamos fazer? Resolvemos fazer uma série de palestras, íamos de faculdade em faculdade, casa de amigo, casa museu, zoológico de Sapucaí, em Porto Alegre, e íamos falando mostrando aquelas fotos maravilhosas,
mundo de vida, né? A gente fotografava já debaixo d'água, filmava, tinha tudo. E uma das pessoas que nos assistiu foi o Renato Petrilhão. Eu disse que eu só ia falar em nome de pessoa morta, para não esquecer de alguém, né? Porque ninguém quer entrar nesse hall de morte, então eu não erro, né? Eu sempre falo, viva o Catu, viva o Catu, viva o professor Rio, viva o professor Rio, viva o professor Rio. O resto é da turma, está tudo vivo, eu não posso ficar falando muito. Mas eu vou falar do Renato Petrilhão, Maria Tereza. O Renato viu aquilo com atenção, aquela projeção de slide, aquela palestra, e uma, duas vezes a gente começou a fazer intercâmbio de animais. O zoológico emprestava para a nossa casa onde nós morávamos, Castelinho, em Rio Grande, que é uma casa muito grande, com jardim, com espaços, etc. E nós recebíamos os animais filhotes, fofo, onça, macaco, etc., e devolvíamos quando ficava adulto. Então, tirava um peso grande do zoológico. Não sei se era grande, mas onça era um problema. A gente tinha que pegar a onça, criar, devolver. E a gente tinha uma espécie de setas lá em Rio Grande. Estou desviando o assunto, porque eu vou me lembrando, né? Ótimo. E a gente começou a ter muita relação com o Renato. Com o Renato Petrilhão. Ele foi chamado para o lugar onde existia a conservação da natureza, que era o Departamento de Parques Nacionais e Reservas equivalente do IBDF, né? Que era do Ministério da Agricultura, não existia Ministério do Meio Ambiente. O IBDF fomentava a plantação de floresta de eucalipto. Era o objetivo dele, mas tinha um pedacinho que era de conservação da natureza. E aí o Renato, que ficou diretor da DEVIS, Divisão de Vida Silvestre, falou para Maria Tereza: olha, eu conheço um grupo ativo que já devem estar se formando ou vão se formar, e que eles falam muito de proteger bichos do mar, eles são oceanógrafos, etc. E a Maria Tereza disse: poxa, juntou a fome com a vontade de comer, né? Nós, loucos para ir em frente, nós tínhamos limite, porque o Museu Oceanográfico era limitado, a Rio Grande, mais claro, a Ipiranga, que nos ajudava, também era uma empresa local, estadual no máximo, e foi comprada pela Petrobras. Então, nesse momento, a Maria Tereza e o Renato chamou o Catu para fazer uma consultoria para eles, né? E o Catu fez a consultoria, e nós é que alimentávamos o Catu, já formado, agora se chama militância, mas não era bem militância, era tesão de gente jovem reunida, né? E o Catu começou a planejar o que foi chamado mais tarde, de Plano Nacional de Conservação Marinha do Brasil, que incluía as baleias, os manatis. Ninguém sabia que também tinha manati brasileiro, por isso que o nome peixe-boi tem que ser marinho, porque quando você fala peixe-boi, todo mundo só remete para o peixe-boi da Amazônia, que todo mundo conhecia, mas o marinho não conhecia. Foi difícil a gente provar para o próprio IBDF que existia peixe-boi marinho, porque a gente via vendendo nas peixarias do Nordeste. E
nessa junção dos astros, alinhamento dos astros, o Catu me chamou para... eu tinha me formado, o Catu me chamou para ajudar ele na consultoria. E nesse momento, lá por... não me lembro de... meados para fim de 80, o IBDF fez um convênio com a FBCN para nos contratar, para nós ficarmos com exclusividade para traçar esse projeto. Enquanto isso, a NECA, Nice, Lauro Barcelos, Lauro Sampastu, vou esquecer de nome, bom, nos apoiava com um academicismo de Rio Grande. Então, com frases corretas, com nomenclaturas adequadas, na parte lá de acadêmica, e nós começamos a traçar o que virou esse convênio. Quando o convênio foi, de fato, o recurso enviado para a FBCN, uma das pessoas que também nos ajudou, e que infelizmente faleceu, foi o Almirante Ibsen. Eu queria, inclusive, tocar nesse assunto da importância do Almirante para a criação da Reserva Biológica Alto das Rocas, que foi a primeira reserva marinha do Brasil, não é? Exatamente. Mas criar o Atol das Rocas era apenas um decreto. Não tinha... Foi importantíssimo, um marco na história de conservação, mas esse dinheiro ia para o Atol das Rocas, que ia para a conservação marinha do Brasil, que iria para a tartaruga marinha, que iria para o peixe-boi, e a baleia a gente perdeu na hora para a SUDEP. Eles não deixaram entrar na lista, porque tinham interesses econômicos fortes com as baleias, né? Abatedouros que mandavam, exportavam carne, inclusive mandava carne para o Rio de Janeiro, lá no Leme, e Botafogo, e Gávea, vendiam carne de baleia, não sei. Mas esse convênio, esse dinheiro do convênio, finalmente foi aportado para a FBCN, e nós fomos contratados pela FBCN. Pelo menos eu fui contratado, não me lembro o que é a situação do Catu. Eu acho que ele continuava sendo da Fátima, mas cedido, fazendo consultoria para o IBDF. E quando esse dinheiro finalmente chegou lá, que se consolidava a ideia da conservação marinha com recursos federais, esse recurso passou a fazer, o Almirante sabiamente fez ele já tinha patrocínio da Petrobras, eles tinham recurso da Petrobras, da Marinha do Brasil, eles tinham recurso, eles tinham recurso também do WWF, que surgia e mandava apoios pontualmente para vários lugares do mundo, né? Inclusive a FBCN. Então, essa vaquinha FBCN, feita pela FBCN, sendo capitaneada pelo IBDF, depois recurso à Petrobras, WWF e Marinha do Brasil, conseguiu criar de verdade o início da conservação marinha. Então,
no final, meados de 80, esse recurso, como eu falei, chegou, e aí tinha uma rúbrica chamada Projeto Tartaruga Marinha, outra chamada Projeto Peixe-Boi Marítimo, e recurso para a criação de novas unidades de conservação marinha. Aí nós fomos progredindo. Em seguida foi criado o Parque de Abrolhos, depois em 88 o Parque de Fernando Noronha, teve reserva biológica disso, reserva biológica daquilo. Tem que conferir essas datas, porque eu pesquisei agora, não estou muito lembrado se é 85 Noronha, 88. Está ali, mas essas datas podem estar equivocadas, ainda tem que confirmar. Finalmente, a gente conseguiu para proteger as tartarugas marinhas. Só para, nem todos que nos assistem são da área, só para dizer, a Fátima, que você cita, é o órgão ambiental do estado de Santa Catarina, né? Isso mesmo. Fundação de Amparo. Agora, aqui, aqueles pescadores que vocês encontraram no Atol das Rocas, lá na década de 70, certamente, ao contrário dos professores e dos livros, eles já sabiam que as tartarugas desovavam no Brasil, né? E aí, com isso, eu quero destacar algo que é reconhecido por muitos como um dos grandes sucessos do Tamar, que é exatamente essa aproximação com o conhecimento tradicional, né, com as populações tradicionais. Você vai me corrigindo se eu estiver errado, mas é reconhecida essa capacidade de diálogo que vocês tiveram com as populações tradicionais, que nem sempre é possível ou que nem sempre é conseguido pela academia, né? Há uma histórica dificuldade de diálogo entre muitos conservacionistas e as populações tradicionais. Vide aí a história do estabelecimento de unidades de conservação em alguma parte, vamos dizer assim, do Brasil. O que eu estou falando, você concorda com isso? Quer dizer, é isso mesmo? Claro. Esse foi eu estava contando até 82, né, Maria? Nós fizemos um levantamento meio acadêmico e de aproximação com os pescadores. Nós percorremos todo o litoral brasileiro, do Iapoca ao Chuí, às vezes por entrevista, de carta ou telefone, e às vezes, a partir do Rio de Janeiro, praia por praia. E nós conseguimos encontrar as principais áreas de desova de tartaruga marinha do Brasil, que no Espírito Santo, na Bahia e em Sergipe. E quando nós fomos proteger de fato, aquelas tartarugas na praia, nós encontramos uma rede completamente organizada, estou falando de Sergipe, completamente organizada, socialmente aceita, comercialmente lucrativo, de coleta de ovos e de tartaruga na praia, venda, etc. E nós, diante daquele cenário, nós pensamos, olha, se a gente for contra essa galera aí, não era só eles, eram até juiz, tudo, prefeito, imagina, era lutar contra o mundo. Aí nós dissemos, nós temos um jeito, vamos chamar esses pescadores, porque eles eram uns queridos, a maioria eram uns queridos, faziam isso por cultura apropriada, vamos chamar ele para trabalhar para a gente. Então, esse diálogo começa com oferecendo trabalho para eles, para as pessoas de beira de praia. Nós chegamos, antes da pandemia, a mais de 500 CLTs de carteira assinada pela Fundação Tamar, que foi instituída em 88,
e um contingente de pessoas enorme. Mas nós começamos com 2 ou 3. E foi uma bola de neve bacana, porque a gente, à medida que ia conquistando 5 quilômetros de praia, cada um tinha 5 quilômetros de responsabilidade, nós passávamos mais 5 ao sul, mais 5 ao norte, e essa rede foi crescendo. Depois nós percebemos que só empregar a pessoa que coletava os ovos, matava a tartaruga e vendia casca e carne, não seria o suficiente. Nós teríamos que falar com as pessoas que comercializavam. Então, começamos a gerar emprego para limpador começamos a fazer pequenos pontos turísticos, o tratador de animais, a pessoa que faz a manutenção, bombeiro, a pessoa que varre, e o pedreiro. E aí fomos questionar, fizemos as confecções, começou lá em Regência, a confecção da Fundação Tamar, e aí foi crescendo, e o que você fala de convencer as pessoas foi dando uma opção financeira para eles. Então, é claro, estavam jogando do nosso lado. Nós éramos os patrões deles, né? Então, tudo bem. E você acha que essa opção de trazê-los com essa possibilidade deles viverem disso de uma nova forma tem a ver também com a possibilidade de explorar turisticamente essa espécie? Quer dizer, o turismo é uma chance concreta de auxílio à conservação? Completamente. O projeto Tamar, na forma que ele só existe por causa do turismo. Porque foi o turismo. No início nós tínhamos essas verbas que eu falei. Depois elas começaram a ficar insignificantes, né, para o tamanho do Brasil e o tamanho do desafio. Foi com esses recursos da visitação turística e cada vez maior em todos os lugares que a gente abriu novos museus, porque oficialmente os turistas visitam o nosso museu. Virou uma espécie de escola e um turismo, uma mistura dos dois, né? E sem o turismo, a gente tanto fala mal do turismo, mas você não pode ser contra o turismo. Você tem que se utilizar dele para ele ficar a seu favor. Né? É o que aconteceu com os pescadores, tartarugueiros, e o que aconteceu com os turistas. Né? Então, é primordial. Agora você tem que encontrar uma forma. Né? Nem sempre é só alegria, mas nós dependemos completamente do recurso. As tartarugas dependem completamente dessa manutenção de conservação, vinda principalmente do turismo, do patrocínio da Petrobras, e as outras pequenas fontes de renda. Gui, falando um pouco mais genericamente da conservação das espécies marinhas, qual é a grande ameaça hoje para os oceanos, de modo geral? Olha, disparado é o plástico. Não aquele plástico que dizem que come. É o plástico que faz a rede e que mata e devasta centenas, bilhares de indivíduos diariamente. Uns aproveitados, como o camarão, caranguejos, lagosta, tantos pescados, e outros que atualmente são jogados fora. A rede é o grande inimigo dos animais marinhos. Disparado. Pode perguntar para qualquer projeto de conservação. Talvez os corais não sejam afetados pela rede porque eles
não nadam, né? Mas é disparado o maior problema. E é um problema social, mundial e de dimensões de homens. Nós não temos jeito na praia. A população de tartarugas marinhas estão infinitamente maior do que há 40 anos atrás, 45. Mas as redes cada vez matam mais tartarugas. E antigamente, a pessoa pegava a rede, o pescador matava a tartaruga, por querer ou sem querer, tanto fazia, levava para casa, comia, fazia parte dos frutos do mar. Depois, com a chegada da consciência ambiental e leis de proteção, eles passaram a levar escondido as tartarugas da casa. Mas não é de maldade. Primeiro, eles não estão querendo, é costume, você não muda uma cultura por causa de uma portaria, de um dia, até uma lei, de um dia para o outro, né? E, recentemente, ultimamente, para se livrar dos flagrantes, vamos dizer assim, para ninguém falar mal de ninguém, quem pesca sem querer, porque agora a tartaruga é atrapada. Eles têm que jogar fora, não vão jogar no porto, a tartaruga, claro. Jogam fora a tartaruga funda, confirmam todos os bichos que morrem fundo, depois começa a putrefação, se forma o gás, fica positiva, ela boia, o leva para a praia e ela dá morte, centenas e centenas, e diariamente. E muitas pessoas colocam culpa nos que as tartarugas ingerem, que é um problema também, mas aqui para o Nordeste é uma coisa infinitamente menor. Um outro problema que é relativo, chama-se do desenvolvimento. Está todo mundo agora, então, depois da pandemia, está todo mundo se mudando para as pequenas, perto das grandes, onde tem um hospital, e é a luz. Chama fotopoluição, que é uma coisa muito pouco conhecida, gente, que é mais devastadora do que o plástico. Fora o plástico que trança as redes. Eu classifico anzol, fotopoluição. Quando os filhotes nascem, eles, em vez de ir para o mar, eles vão em direção à luz. Na Bahia, portarias, mas se não tiver na praia todo dia, todo casinho na casa, todo cara que chega quer mostrar sua casa bonita, cheia de luz, então é um palha do dia a dia. Ninguém mais mata, ninguém rouba, ninguém pega tartaruga por aí. Mas luz, entendeu? E hoje nosso problema na praia, imagina, hoje não, já uma década, é que passaram a ter assalto nas praias. Ninguém rouba mais ovo de tartaruga, mas assalta o biólogo, pega o celular, pega o GPS e às vezes até o carro nunca pegaram. Mas celular, GPS, já viu, na hora. Não sei o que é isso. Eu ia tocar realmente nesse assunto da iluminação, que é um problema que poucas pessoas conhecem, né? Que é a migração contrária dos filhotes, não é isso? Quando eles nascem, eles são atraídos pela iluminação, né? É a corrida dos filhotes. Eles são que nem mariposas, né? Eles são encandeados e atraídos pelas luzes. Então, o horizonte e o mar é sempre mais luminoso, porque o mar, quando a onda quebra, espuma. Quando a onda espuma, resta a luz dos astros. E depois tem aqueles noctilucas, zooplâncton, que tipo um vagalume, mas que quando mexe, ele acende. Então reúne três coisas e
o mar fica muito mais claro. Essas tartarugas preferem, tem bolsões onde elas se reúnem para isolar, e as tartarugas preferem lugares com grande energia, que é grande batimento de ondas. Quando a luz é clara e a fêmea vai lá desovar por conta daquela ação natural. E as mudanças climáticas, como elas podem afetar a sobrevivência das tartarugas daqui para frente? Nós temos um trabalho sobre isso, de monitoramento das praias em termos de natura. São registros que nós colocamos na praia, exatamente onde as tartarugas desovam, para ver se existe uma tendência de aumento da temperatura. Eu acho que, por enquanto, ainda não atingiu um número que significaria a troca de machos, que é a temperatura mais fria, para fêmeas, que é a temperatura mais alta. Não pode nascer nem só macho, nem só fêmea. Tem que nascer, a natureza sabe aí fazer esse equilíbrio. E tornar todas as tartarugas fêmeas seria um desastre, né? Seria um desastre. Mas só o futuro dirá. E é uma coisa que é da ONU, né? Dessas coisas que é como a pesca, né? Agora eu penso na rede. A mudança climática temos que pensar, mas uma coisa ainda está em segundo plano para mim, né? Uma das dificuldades que nós temos, eu trabalho com aves de zonas úmidas lá na região de Guaraqueçaba, e às vezes a gente tem dificuldades de fazer as pessoas entenderem que espécies que estão longe da realidade delas, conservar essas espécies impactam, de certa forma, na vida das pessoas como um todo, né? Então, por exemplo, como fazer as pessoas que estão no exterior entenderem que a conservação de tartarugas marinhas é importante para a sociedade como um todo? Bom, uma das coisas que eu sou porque toda a sociedade não quer emprego, renda, as tartarugas dão isso para ele, dentro do nosso mundo, né? Então, a gente faz um pequeno pedacinho do Brasil ser mais justo. A tartaruga marinha e os museus do Tamar fazem milhares de turistas diariamente e na pandemia um horror. E isso gera uma economia nas praias e em algumas maiores simpática. E o brasileiro ficou orgulhoso, claro, de não estar destruindo tudo, né? Algumas coisas estão sendo preservadas. O Brasil sai bem com conservação marinha, conservação de tartarugas, então, tartarugas marinhas. Então, isso é positivo da nação, né? No momento que pode haver um desmatamento, está havendo desmatamento na Amazônia, mas em compensação você pode dizer que o Brasil manda bem a conservação marinha das tartarugas, e é um orgulho para o brasileiro, tanto nação como autoridade. O conhecimento de um patrimônio brasileiro. O patrimônio, é um orgulho. Aí nós estamos numa moeda junto com tantos animais, né? De todos aqueles que eu vi, o que está mais bem na foto é a tartaruga, eu acho, comparação. E a gente circula na mão de milhares e milhares de brasileiros na nota de R$2 já há muito tempo.
Isso nos dá orgulho, com certeza. E eu sempre termino essa... Pode... Eu vou falar. Outra coisa que eu somente acho é que quem fez uma obra de arte, como uma baleia, uma tartaruga marinha, um manati, é uma obra de arte, beleza, de Deus, de Oxalá, de Allah, de quem for, é uma coisa muito mais valiosa que qualquer quadro do Leonardo da Vinci, ou uma estátua famosíssimas, né? Mas a gente simplesmente nunca vai conseguir fazer. Não tem jeito que a gente evolua, a gente não vai ter condição de fazer uma obra dessa falar, né? Parla, né? Então, e elas falam, né? Mexem, sentem, motivam, né? Nos dão orgulho, nos dão alimento, nos dão emprego. Então vai. E eu sempre termino as entrevistas pedindo para você dizer para a gente qual a sua melhor lembrança de conservação. Olha, eu vou falar duas principalmente. Quando a gente iniciou essa jornada e fomos apoiados pela sociedade brasileira, desde o governo até o pescador, nós ficamos extremamente felizes e orgulhosos, e isso nos motivou a continuarmos. E agora, recentemente, há 10, 15 anos atrás, 10, quando nós percebemos, pelos cálculos de dinâmica de população, que as tartarugas marinhas estavam, as protegidas por a gente na década de 80, já na década de 2010, já estavam voltando como adultas para lá. Então, nós estamos recebendo uma nova geração de tartaruga nas praias brasileiras. Isso, para mim, é um orgulho tremendo. Podermos ver os nossos filhos terem e as gerações continuarem. Quero te agradecer muito essa gentileza. Para mim foi uma honra, uma felicidade. Dizer que é um orgulho para o povo brasileiro ter essa geração de ambientalistas, a sociedade, proteger esse patrimônio brasileiro, que são as tartarugas marinhas, que refletem aquilo que a gente tem de melhor, que é a natureza brasileira. Então, muito obrigado pela sua gentileza de contar essa história. Obrigado a vocês. Foi bom, eu revivi todo o Itamar aqui na minha cabeça, foi legal, estou feliz. Muito obrigado.